Fala galera, professor Clemilson convidando você para a melhor revisão online da história. É a live CPC em Casa. Uma revisão fantástica, com muita aula. Aula do professor Giancarlo, do professor Marcelo Lima, do Alisson Veras, do Felipe Rosaldo e do Tássio Adriano. Vai ter muita aula, muito conhecimento, mas também vai ter música, vai ter muitos prêmios, vai ter solidariedade. E já é agora, sexta-feira, dia 22, direto da casa do professor Giancarlo. Que horas? Às 14h30. Vocês sabem que no CPC, você se garante. E aí, galera, tudo bem? Tá aí o convite. Amanhã, viu? Amanhã, dia 22, essa grande revisão do CPC aí, direto da casa do professor Giancarlo, com todos os cuidados aí necessários, tá? Tudo dentro dos padrões de acordo com a OMS, não esqueçam. Queridos, então tá aí o recado do professor Clemilson. Sucesso nessa revisão de amanhã. Vou acompanhar também essa revisão. E vamos aqui. Vamos continuar aqui nossa caminhada dessa fisicoquímica, cálculo por cima de cálculo, trazendo algumas teorias aí para vocês também. E hoje é aquela aula e não é mais light. Vamos falar um pouquinho só questões. Nas últimas semanas falamos de diluição, mistura de soluções, sem reação e com reação. Titulação é aquele conteúdo que requer uma maior preocupação. Então, por isso que hoje vamos fazer só questões. Vocês estão com a listazinha aí, linda, bacana, 15 questões. A lista aí que vocês estão. Vamos lembrar que eu repeti aí 2 questões da lista anterior, porque não deu tempo a gente desenvolver. Eu queria resolver com vocês essas 2 questões, tudo bem? Então, vamos desenvolver aqui algumas questões, bacana. No final da aula eu vou dar um tempo para vocês desenvolver as outras e mais tarde aí na monitoria tirarei todas as dúvidas que aparecerem, tudo bem? Nesse material que vocês receberam aí, tem 8 questões comentadas. As outras, da questão 9 à questão de número 15, eu vou enviar o comentário aí para o professor Clemilson, tudo bem? Então, vamos lá. Queridos, então aqui, na paz de Deus, que abençoe mais uma aula aqui. Vamos lá. Questão número 1 aí da lista. A questão número 1 é aquela questão que você tem que tomar muito cuidado, principalmente quem vai fazer um vestibular estilo EMA. A UEMA ela gosta muito de pedir o pH lá na mistura final do ácido e a base. Mas essa questão, ela vem trazendo a mistura do ácido e a base, que é a concentração da base e depende também do sal. Aí o que eu falei na aula passada. Se na questão, gente, ele pedir a concentração do sal, então vocês vão ter que montar a equação. Não tem para onde fugir. Ajeitar aqui a camisa, né? Tá meio... Tem que ir com calma aqui. Hoje eu cortei o cabelo, tá meio mais ou menos, vai de boa. Beleza? Então, gente, se a questão vier pedindo aí a concentração do sal na mistura do ácido e da base, tem que montar a equação, não tem para onde correr. Porque o sal, fica uma dica, na hora do balanceamento, o coeficiente sempre é 1. Mas você vai comparar ele com quem? Com o ácido ou com a base? Qual o coeficiente do ácido da base para fazer essa estequiometria? Beleza? Quando envolver pH, aí lá nas aulas de equilíbrio químico, nós vamos retornar de novo com ácido e base. Tudo bem? Então, vamos mandar bronca. Vamos lá, vamos com calma. Vou dar algumas dicasinhas para vocês na hora de montar a equação ácido e base. Mas quando o professor Jurandir for falar sobre esse conteúdo, ácido, base, falando sobre sais, a montagem da equação, redobrem a atenção. Tudo bem? Fica aí a observação. Gente, a questão está dizendo o seguinte. Na neutralização de 30 ml de uma solução de soda cáustica, hidróxido de sódio, foram gastos 20 ml de uma solução 0,5 mol por litro de ácido fúrico. Então veja que na questão não vem as fórmulas. Então requer esse conhecimento. Os principais ácidos, as principais bases, você tem que lembrar aí as fórmulas. Vamos lembrar que o hidróxido de sódio é o NaOH. Vocês estão percebendo que a voz minha está meio rouca, né? Isso. Estou melhorando. Estive muito mal mesmo. Final de semana foi meio preocupante, mas graças a Deus estamos de boa. Então, voltando, ácido fúrico é o H2SO4.
Então você tem um NaOH, um OH-. Tem um H2SO4, 2H+. Guarda essas informações. Aí no final está dizendo o seguinte, que houve essa mistura, ele gastou 20 ml do ácido com 0,5 mol por litro, a concentração do ácido, para neutralizar 30 ml da base, até a mudança de coloração com o indicador ácido-base adequado. Tudo bem? Então aquela velha história, mudou a cor, ocorreu a neutralização. Olha a pergunta, queridos. Desse modo, é correto afirmar que as concentrações molares, nem precisava usar o termo molares, porque veja as opções, todas estão em mol por litro, tudo bem? Então aqui é a concentração da amostra da soda cáustica e do sal. Veja, se a questão viesse pedindo só a concentração da base, era muito simples. Número de mols do ácido igual ao número de mols da base. Eu analiso o número de H+, e o número de OH-. Como eu tenho concentração e volume, que é número de mols? Concentração vezes o volume em litros. Então, se eu tenho concentração e volume do ácido, eu acho o número de mols do ácido. Posso fazer uma regra de 3. 0,5 mol por litro. Se eu tenho volume, eu acho mol. Com o número de mols do ácido, eu encontro da base. Com o número de mols da base e com volume, eu acho a concentração. Mol, só dividir pelo volume em litros. Beleza, o número de mols da base está tranquilo. O problema é o número de mols do sal. Como é que eu vou calcular o número de mols do sal para calcular a concentração dele? Veja que a unidade de concentração é mol por litro. Então, se eu misturar 20 ml do ácido com 30 ml da base, a solução final que o sal está presente é 50 ml. Tranquilo. Então, eu já tenho um volume da solução final, que é 50 ml, que é o volume da mistura, que o sal vai estar presente, os íons dispersos. Então, eu tenho um volume de 50 ml, eu transformo para litros. Se eu quero calcular a concentração do sal em mol por litro, eu tenho que descobrir o número de mols. Então, vamos lá. Primeiro, você vai ter que montar a equação. Então, fique atento, vou trazer uma dicasinha. Eu ajeitei minha cadeira aqui, ó, cadeira de balanço. Fica legal agora, tranquilo? Então, vamos aqui. O ácido é um ácido fúrico, tem 2H+. A base é o NaOH. Eu vou ensinar vocês a montar a equação de uma maneira mais bem legal, bem interessante. Fique atento, redobre, atenção. Eu tenho um ácido e base, eu sei que um dos produtos é a água, o outro é o sal. Mas primeiro eu vou me preocupar apenas na proporção de ácido e base. Veja, vamos para a proporção de ácido e base, depois vamos para sal e água. Eu tenho 2H+, e tenho 1 OH-. Gente, se eu tenho 2H+, e 1 OH-, 2 neutraliza 1, 2 vai neutralizar 1? Não. 2 tem que neutralizar 2. Então, escuta, 2 tem que neutralizar 2. Cada H+, neutraliza um OH-, formando uma água. Se eu tenho 2H+, eu vou precisar de 2 OH- para formar 2 águas. Tudo bem. Vou formar 2 águas. Então, eu vou precisar de 2 OH-. Veja que eu só tenho 1. Ora, se eu tenho 2H+, e aqui eu só tenho 1 OH-, então o coeficiente aqui vai ser 2. Ao colocar o 2 no coeficiente da base, eu vou ter 2OH. Então, 2H+, com 2OH, neutralizou. Show de bola, bonito, perfeito. Professor, mas se fosse 3 de um e 2 do outro? Aí você inverte, vai multiplicando. Ó. Você pode inverter. Olha a dica aqui. Né? 2H+, 1H-, eu vou trazer 1 para cá. 1 eu coloco como coeficiente do ácido e o 2 como coeficiente da base. Pronto, você inverte e não perde uma questão. Então, fica assim, ó. Ao colocar 2 na base, eu fico com 2OH. Observe só o ácido e a base, por enquanto. Eu fiquei com 2OH. Aí eu tenho 2H+. Então, 2H+ com 2OH, beleza. Neutralizou. Então, 2H+ com 2OH, 2 águas. Então, o coeficiente da água aqui, ó, vai ser 2. Professor, como é que eu vou montar o sal? Vamos lá. O sal é o íon positivo da base, com o negativo do ácido. Então, do ácido tem um H+, que vai formar água. Então, o restante é negativo. Que é o restante do ácido? SO4. Tudo bem? Então, focalize aí, ó. SO4. A base tem um H-, que caracteriza a base, que vai formar água. O restante da base é o Na. Então, o que é um sal? O sal vai ser o Na da base, sempre o da base com o do ácido. O Na da base com SO4 do ácido. Vamos lá, gente. Ó, só tem um SO4. Deixa o SO4 aqui.
Só que tem 2 Na, então Na eu coloco 2. Então eu vou ter 2 Na. Aí na hora do balanceamento, ó, como eu tenho 2 Na e fica Na2 aqui, eu coloco 1 como coeficiente. Aí você tem essa reação. Pronto, você montou a reação. Então, repetindo, eu tinha 2H+, e 1 OH-. Tem que ser de 2 para 2, por isso que o OH eu vou multiplicar por 2. Então, fiquei com 2OH. 2OH com 2H+, neutralizou, perfeito. 2 águas. Cada H+, com cada OH-, formando uma água. 2H+, com 2OH-, 2 águas. Tudo bem? Então, a gente está ficando aqui esses 10 minutinhos falando sobre a reação, que é importante. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ao colocar 1, eu tenho 2H+. Ao colocar 2, 2OH-. Então, eu fiquei com 2 sódio. Então, é Na2. E 1 é SO4. E Na2 é SO4. O coeficiente do sal sempre é 1. Nunca esqueça isso. Então, vamos para a questão. Então, primeiro, como eu tenho o volume e a concentração do ácido, vamos calcular o número de mols do ácido, para a gente fazer por estequiometria. Vamos começar pelo ácido. No texto está dizendo que a concentração do ácido é 0 mol por litro. Então, a regra de 3. Vamos brincar só de regra de 3. 0,5 mol por litro. O que é 1 litro? 1000 ml. Ele gastou 20 ml do ácido. Ora, se eu tivesse gastado 1000 ml, seria 0,5 mol. Só que ele gastou 20 ml. Então, qual é o número de mol? Vamos descobrir. Você faz meios extremos. 0,5 vezes 20 vai dar 10. 10 dividido por 1000, 0,01 mol. Pronto. Se eu tenho o número de mols do ácido, querido, eu sei o número de mols da base, eu sei o número de mols do sal. É só na proporção estequiométrica. Qual a proporção linda? Olha aí, ó. Pronto, acabou. Então, veja, se você for só na proporção estequiométrica, montando a equação, qual é a proporção da equação? É de 1 para 2 da base para 1 do sal. Então, 1 mol do ácido está para 2 mol da base, que está para 1 mol do sal. Qual o número de mols do ácido que nós encontramos no cálculo? Vamos lembrar aqui. Encontramos o valor de 0,01 mol. Você poderia calcular o número de mols pela fórmula, que é M vezes V, que é o M, 0,5, que é o V, o volume em litros, que seria 0,02 litros, que você encontrar o mesmo valor. Então, tanto faz você utilizar a regra de 3 ou número de mols igual concentração em mol por litro vezes volume. Tudo bem? Fica aí a observação. Ao calcular, gente, observe, ao calcular o número de mols do ácido, eu sei o da base e sei o do sal. Isso é a proporção. Se a proporção é de 1 para 2 para 1, então se o número de mols do ácido é 0,01, o da base é 0,02. E o do sal, que também é de 1 para 1, vai ser 0,01. Pronto. Eu tenho o número de mols da base, eu tenho o número de mols do sal. Se eu tenho o número de mols de uma substância, como é que eu calculo concentração em mol por litro? Eu pego o número de mols e vou dividir pelo volume em litros. O número de mols da base, eu vou ter que dividir pelo volume em litros, que foi dado no texto. 30 ml da base, eu transformo para litros. E o número de mols do sal, eu tenho que dividir pelo volume da mistura, que eu misturei o ácido e a base. 20 com 30, 50 ml, tudo bem? Que vai ser igual a 0,05 litros. Você também pode usar em notação científica. Vamos lembrar que mili é 10 a menos 3. Então, fica assim, ó. Então, eu usei aqui notação científica. Todo mundo. 30 ml é 30 vezes 10 a menos 3, mas pode ser 0,03, é a mesma coisa, tudo bem? Já o volume da mistura, que é o volume total, que é 20 do ácido com 30 da base, 50 ml, que é 5 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa de 0,05. Ok, queridos? Então, vamos lá. Concentração. O colchete é a concentração em mol por litro. Concentração da base, 0,02 mol pelo volume. Seria 0,02 por 0,03 litros. Ok? Então, dá a mesma. Às vezes você ficou a dúvida, tanto faz deixar em notação ou não. Fica a seu critério. Tudo bem? Então, você encontra o valor da base 0,67. Já o sal, 0,01 mol, dividido aí por 0,05 litros. Ou 50 vezes 10 aí, a menos 3. Você pode fazer isso, ó. 50 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa de 5 vezes 10 a menos 2. 0,01 é 1 vezes 10 a menos 2. Ficaria 1 sobre 5, daria 0,2. Ok? Então, gente, é dessa forma que você desenvolve uma questão envolvendo aí sal. Muito, muito cuidado. Então, a primeira questão aí é a letra D, ok?
Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão número 2, aquela questão do Enem. Alguns alunos aí entraram em contato durante a semana. Ela era a última questão da lista passada, questão número 10. Eu coloquei ela aqui. Então vamos desenvolver. Bora lá. Alguns alunos aqui não entenderam, tal, principalmente a dedução final. Então vamos com calma. Veja. Questão do Enem do ano passado. Essa questão ela veio a mudança. Até então, as questões de titulação, as equações montadas, você desenvolvendo estequiometria, utilizando mol por litro, número de mols, massa. Normalmente ele pediu um número de mols. Só o mol. Mol. Pronto. Essa aqui não. Essa daqui ele foi além. Nós vamos calcular o número de mols. Vamos continuar a mesma estratégia. Só que depois você vai ter que calcular uma massa para comparar com a tabela, tudo bem? E achei meio chatinha, por quê? Porque ele dá um padrão na tabela de 100 gramas, só que a amostra que é usada no experimento é uma massa diferente de 100. Então você vai ter que calcular o que você vai encontrar na amostra para depois comparar com 100. Esse é o cuidado que vocês devem ter. Então vamos lá com calma. Vamos ler aqui. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinado ao consumo como bebidas é a acidez total, expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa. Então veja que a nossa tabela, que é apresentada aí na lista de vocês, está uma massa, a acidez expressa em gramas por 100 gramas de polpa. Então a acidez que está expressa aí, os valores 0,3, 0,8, 0,6, esses valores aí, são valores em gramas para cada 100 gramas da polpa que vai ser analisada. Só que no experimento ele não vai analisar 100 gramas. Ele vai analisar 2,2 gramas. Então esse é o cuidado. Gente, a segunda parte do texto vem trazendo as informações cruciais, importantíssimas. Está dizendo o seguinte, o ácido cítrico, que é um ácido orgânico, não é isso? É uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Ou seja, tem um 3H+. Vamos lembrar da fórmula? Número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Ao efetuar essa igualdade, eu tenho que levar em consideração o número de H+ do ácido e o número de OH- da base. Tudo bem? Aqui olhando, beleza? Então, eu tenho que levar em consideração o número de mols do ácido com o número de mols da base, a quantidade de H+ e OH-. Então, eu já sei aqui, ó, que o ácido tem 3 hidrogênios ionizáveis. É o famoso triprótico ou tricarboxílico. Muito cuidado com esses termos. Monocarboxílico, 1H+. Dicarboxílico, 2H+. Queridos, e vem a massa molar. Quando vem a massa molar, você já coloca na cabeça. Ficou tranquilo. Toda vez que vem massa molar, eu vou lembrar do número de mols. O número de mols é massa ou massa molar. Então, se eu tenho o número de mols e eu tenho a massa molar, eu encontro a massa. Aí eu comparo com a tabela. Beleza? Então, vamos terminar aqui a leitura. O quadro indica o valor mínimo. Cuidado com esse termo. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais. Então, vamos lá. Veja. Vou pegar uma polpa aí que eu adoro, que é caju. Entendeu? Você tem aí cupuaçu, gravel, maracujá. Maracujá também é muito bom. Então, vamos lá. Valor mínimo de acidez total expressa em ácido cítrico. Gente, então, vamos pegar algumas comparações. Olha o caju. Qual o mínimo? 0,3 gramas dele para 100 gramas de polpa. É o mínimo. Por exemplo, vamos pegar aqui a graviola. A graviola, 0,6 gramas dela é o mínimo para 100 gramas de fruta, de polpa. Então, ao analisar 100 gramas da polpa, o mínimo que eu devo encontrar da graviola é 0,6. Veja que o mínimo que eu devo encontrar do maracujá é 2,5. Ao fazer o cálculo, vamos lá, fiz o cálculo. Encontrei um valor de 1,2. Pode ser maracujá? Não, porque o mínimo tem que ser 2,5. Se eu encontrei 1,2, não pode ser maracujá. Entenderam aí? Então, alguns alunos confundiram só isso aí no final. Então, a tabela, gente, traz o valor mínimo da acidez em cada 100 gramas da polpa. Então, repetindo, no final do cálculo, se eu encontrar o valor de 1,2 para cada 100 gramas da polpa, pode ser maracujá? Não, porque o mínimo é de 2,5 gramas.
do ácido em 100 gramas da polpa. Se eu encontrei 1,2, eu nem atingi esse mínimo. Tudo bem? Então, é esse o raciocínio final, que alguns aí confundiram, mas é de boa. Não que eu expliquei ali rapidão, professor, eu entendi. Pronto, é show de bola. Você se garante, CPC, vamos lá. Beleza, então vamos para a questão, para a pergunta, vamos lá. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra. Então, o que eu falei para vocês, ele não vai analisar 100 gramas de polpa, porque é muita coisa, você vai gastar muito reagente. No laboratório, você sempre analisa quantidades pequenas. Então, dos 100 gramas, ele retirou 2,2. Então, todo o cálculo que nós vamos desenvolver é para 2,2. E depois nós vamos transformar para 100. Tudo bem? Então, voltando. No procedimento, adicionou-se água destilada, 2,2 gramas da amostra. Após a solubilização do ácido, o sólido remanescente foi filtrado. Então, ele retirou o sólido e ficou só o ácido dissolvido. Se eu tenho um ácido dissolvido, então eu neutralizo com a base, tudo bem? Então, ele fala aqui no finalzinho, ó, fiquem atentos. Então, ele está dizendo que a solução obtida, observe aí, ó, a solução obtida foi titulada, neutralizada, com solução de hidróxido de sódio, que é o NaOH, 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução. E quer saber quem é a polpa, quais são as possíveis. Então vamos lá. O que eu tenho do ácido? Resumo. Do ácido, eu tenho que ele tem 3H+, e tem uma massa molar do ácido. Beleza? Informação do ácido. Vamos trazer aqui. Do ácido eu tenho essa informação. Da base. Qual a informação da base? Eu tenho concentração e volume. Gente, se eu tenho concentração e volume, eu acho o número de mols. Eu posso fazer a fórmula, número de mols é igual concentração vezes volume. E eu também posso usar a regra de 3. Eu adoro regra de 3. Então vamos lá, todo mundo. Para a base, hidróxido de sódio. Lembre-se que é NaOH, tudo bem? Olha a concentração, gente. 0,01 mol por litro. Vamos armar a regra de 3, ó. Mol por litro. Regra de 3. Não é possível que vocês não vão armar essa regra de 3 lá no vestibular. Beleza? Vamos fazer a facídia aí. Muito cuidado. Então, olha a concentração. 0,01 mol por litro, que é 1000 ml. Se você quiser transformar em notação científica, o que é 1000? É 10 elevado a 3. Gente, 0,01 mol por litro. Então, se eu tenho 24 ml, que for o volume gasto da base para neutralizar o ácido, qual o número de mols? N. Então, vamos aqui. Se você fazer meus extremos, quero que vocês entendam a resolução. Ó. 0,01 vezes 24, você vai encontrar 0,24. 10 a 3 está multiplicando, vem dividindo. Então, fica 10 a menos 3. Então, vamos lá. Está multiplicando, o N vai dividindo. Fica 0,024 dividido por 10 a 3. É quando você passa ele, passa negativo. Então, já deu o valor final aqui para vocês. Então, qual o número de mols? 0,24 vezes 10 a menos 3. Pronto, encontrei o número de mols da base. Tudo bem? Então, repetindo, 0,01 mol por litro, que é 10 a 3. Se eu tenho 24 ml, qual o número de mols? N. Quando vocês desenvolverem meus extremos, vão encontrar o valor de 0,24 vezes 10 a menos 3. Deixa aí quieto. O que vocês aprenderam na aula anterior? Que o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Só que no texto está dizendo que tem 3H+ o ácido. Aí eu coloquei 3. Então, toda vez falar que o número de mols de um é igual ao do outro, observe o H+ e o H-, tranquilo? Eu tenho 3H+. Se eu tenho 3H+, 3 número de mols do ácido é igual. Eu só tenho um OH-. Então, gente, nós calculamos o número de mols da base. Ao calcular o número de mols da base, eu vou substituir aqui. Com isso, eu encontro o número de mols do ácido. Então, vamos lembrar. Se eu encontrar o número de mols do ácido, o que é número de mols para achar a massa? É massa sobre massa molar. Como na questão vem a massa molar do ácido, eu encontro a massa. Pronto, acabou a questão. Só que cuidado, eu vou achar a massa de 2,2 gramas da polpa. Depois eu transformo para 100 gramas, ok? Então, aplicando o número de mols, a titulação
3 vezes o número de mols do ácido, vamos lembrar que são 3H+, ele falou no texto, 1 vezes o número de mols da base. Encontramos o valor da base, que é 0,24 vezes 10 a menos 3. Não tem necessidade de transformar em notação agora, porque aqui não é resultado. 3 está multiplicando e vem dividindo. 0,24 dividido por 3 é 0,08. Pronto, eu tenho o número de mols aqui do ácido. Com o número de mols do ácido e com a massa molar dele, eu acho a massa. Vamos lembrar que o número de mols é quem, gente? Massa sobre massa molar. Então, encontramos o número de mols. Vamos lembrar que o número de mols nós encontramos é 0,08 vezes 10 a menos 3. Se eu transformar isso aqui para notação científica, eu tenho 2 zeros à esquerda, então ficaria 8 vezes 10 a menos 5. Então aqui, o número de mols do ácido, 8 vezes 10 a menos 5. Vamos calcular a massa dele, neutralizada? Vamos lá. Número de mols do ácido, 8 vezes 10 a menos 5. A massa molar vem na questão, 192. Então, se eu multiplicar 192 vezes 8 vezes 10 a menos 5, 8 vezes 192, gente, você vai encontrar um valor de 1.536. 1.536. Se eu transformar isso aí para notação científica, 1.536 vezes 10 a menos 5. É a mesma cor de 1,536 vezes 10 a menos 2. Só que essa é a massa de ácido presente aonde? Em 2,2 gramas da polpa. Uma questão chata, em qual sentido? Valores quebrados. Então, muito cuidado. Treina essa matemática de vocês, pelo amor de Deus. Então, finalizando a questão, gente. Vamos fazer o cálculo para 100 gramas da polpa. Então, 1,536 vezes 10 a menos 2 gramas, tudo bem? Está para 2,2 gramas da polpa. Como a tabela é para 100 gramas da polpa, então qual seria a massa? Vou descobrir. Fazendo meus extremos, você vai encontrar a massa próxima de 0,7. Este é um valor próximo de 0,7. Então, gente, aí nós encontramos a massa 0,7. Vamos lá. Qual polpa pode ser? Por exemplo, pode ser cupuaçu? Não, porque cupuaçu mínimo é 1,5. Eu encontrei 0,7. Então, pode ser caju, que o mínimo é 0,3. Eu encontrei 0,7, então pode. Pode ser graviola, que o mínimo é 0,6. Eu encontrei 0,7 aproximadamente. Então, caju e graviola. Não pode ser maracujá, que o mínimo é 2,5. E eu encontrei só aproximadamente 0,7. Gente, aí uma questão, na minha opinião, uma questão para nível Enem difícil. Questão difícil. A TRI dela foi baixa, não foi uma TRI alta, mas veja que dá para desenvolver. É só lembrar que no de mols, se você quer massa, o que é no de mols? Massa ou massa molar. Então, se você encontrar a massa do ácido, você compara com a tabela. Então, para você encontrar a massa do ácido, já que tem a massa molar, você precisa do número de mols do ácido. Como é que eu vou encontrar o número de mols do ácido, professor? Encontrando da base. O número de mols do ácido é igual ao da base. Cuidado com a quantidade de H+ ou H-. Como é que eu vou encontrar da base? Veio concentração e volume. Gente, a questão era dar tudo para você. Então, tem que aplicar, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Já estamos aí quase meia hora aí de aula. Vou desenvolver aqui o máximo possível de questões e no finalzinho da aula aí, os últimos 20 minutos, eu vou deixar vocês desenvolver aí algumas questões. Vamos lembrar que nesse material que vocês vão receber, eu coloquei 8 questões comentadas, as 8 primeiras, tudo bem? Da questão 9 até a questão número 15, aí eu vou enviar o comentário aí pelo professor Clemilson. Tudo bem, gente? Questão número 3, vamos fazer uma questão de porcentagem. Professor, você colocou o negócio para valer mesmo. Foi. Eu coloquei as 3 primeiras questões, que eu queria fazer elas com calma aqui com vocês. Essas 3 primeiras são raciocínios mais complicados. As outras questões são mais normais. Questões que vão envolver aí só ácido e base, pedir concentração. Veja que a primeira nós falamos do sal, a segunda nós falamos aí uma questão diferente do Enem, a terceira nós vamos falar agora de pureza. Trabalhamos na aula passada a pureza, vamos fazer novamente. Tudo bem? Então tem que prevenir o pior que pode acontecer, entre aspas, a palavra pior, em relação do nível mais elevado do assunto. Então muito cuidado aí, tudo bem? Então vamos aqui. Possivelmente aí para a última questão de hoje. Se der tempo eu resolvo mais um aí, tudo bem? Veja, uma amostra de 5 gramas, falou em amostra.
Quando ele vai pedir a pureza, o teor, então 5 gramas é a amostra. Então 5 gramas, 100%. É tudo. Então se eu quero descobrir a pureza, eu tenho que descobrir a massa. Então na hora que você for fazer a titulação da base, o que você tem que colocar na sua cabeça? Eu vou calcular a massa da base. Porque se eu encontrar a massa da base, eu tiro a pureza. 5 gramas é 100%, a massa que eu vou encontrar é X. Então você já sabe o caminho. Beleza? Então é o que eu falo, você já traça o caminho. Então muito cuidado aí em relação a isso aí. Então a amostra de 5 gramas de hidróxido de sódio puro foi dissolvida em água, suficiente para formar 1 litro. Uma líquida de 10 ml dessa solução consumiu, numa titulação, 20 ml de ácido 0,05 mol por litro. Então, gente, veja, ele preparou 1 litro. Desse 1 litro, cuidado, ó o que ele preparou, repetindo, 5 gramas de hidróxido de sódio impuro foi dissolvido em água, suficiente para 1 litro, que é 1000 ml. Ele preparou 1 litro. Desse 1 litro, ele retirou 10 ml, tudo bem? Desse 10 ml, ele titulou com o ácido. Eu vou descobrir a massa da base em 10 ml. Ao descobrir a massa da base em 10 ml, depois vamos descobrir a massa da base em 1 litro, que é proporcional. Então, se eu tenho 1 litro de suco de laranja e eu tiro um copo, a quantidade de açúcar dissolvido no suco, no copo, é proporcional à quantidade de açúcar no litro. Então, primeiro eu vou achar a massa em 10 gramas, depois, em 10 ml, desculpe, eu vou achar a massa da base em 10 ml, para depois deduzir a massa existente em 1 litro, tudo bem? Então, aquelas questões, se for possível, a gente faz 1, 2, 3 vezes, tudo bem? Então, por isso que eu estou fazendo ela aqui. Uma líquida de 10 ml dessa solução consumiu, numa titulação, 20 ml de uma solução aquosa de HCl 0,05 mol por litro. Ele está dizendo para você admitir que o NaOH é que vai reagir com o ácido. As outras impurezas não reagem. E aqui é o grau de pureza. Então, vem os dados, ó, a massa molar. O NaOH, o sódio é 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio é 1. A massa molar dele é 40. Por que eu vou calcular a massa molar dele? Porque eu quero a massa dele. Se eu quero a massa, eu tenho que usar a massa molar. Então, vamos começar pelo ácido. Olha a concentração que veio do ácido. 0,05 mol por litro. Gente, 0,05 mol para cada 1000 ml. Como ele gastou 20 ml na neutralização, qual o número de mols que foi usado do ácido? 0,001. Você faz meios extremos, 0,05 vezes 20, você vai encontrar o valor aí de 1. Aí fica 1 dividido por 1000. Fica 0,001 mol. Lembre que HCl e NaOH tem um H mais e um OH-, é de 1 para 1. Então, 1 mol do HCl neutraliza 1 mol da base. Como foi gasto 0,001 mol do ácido, então qual o número de mols da base? 0,001 mol da base, tudo bem? Então, com isso, se eu tenho 0,0001 mol da base em 10 ml, como preparou 1 litro, como foi preparado 1 litro, então qual o número de mols em 1 litro? O número de mols dá 0,1 mol. 0,1 mol. A massa molar do NaOH é 40 gramas por mol. Cada mol do NaOH é 40. Como eu tenho 0,1 mol, então 0,1 mol de 40 é 4 gramas, tudo bem? Então 5 gramas é 100%, é tudo. 4 gramas é X, então a pureza é de 80%, letra E. Então eu fiz essa questão com mais calma, talvez um pouco apressado, então muito cuidado aí. Beleza? Queridos, para fechar aqui minha contribuição de hoje. Questão número 4. Observe. A questão número 4 é aquela questão que não vem, por exemplo, não vem a reação, não vem a fórmula, não vem nada. Professor, como é que eu vou desenvolver aí uma questão dessa aí na hora aí do vestibular? Muito fácil. Tem que lembrar dos principais ácidos e bases. Por exemplo, principais ácidos, vamos comentar aqui rápido. Ácido clorídrico, que é HCl, tem o HBr, que é o bromítrico, ácido sulfúrico, H2SO4, ácido nítrico, aí você tem o HNO3, tudo bem? Ácido fosfórico, o H3PO4, são os principais.
Já as bases, você tem hidróxido de sódio, NaOH, hidróxido de potássio. As bases da família 1A, isso é 1OH. Já a base da família 2A, 2OH. A da família 2A mais importante é hidróxido de magnésio, MgOH2, são 2OH. Hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, é CaOH2, também são 2OH, tudo bem? Então vamos lá para a questão, para a gente fechar aqui minha contribuição. Um tablete de antiácido contém 0,45 gramas de hidróxido de magnésio. O volume de uma solução de HCl 0,1 mol por litro, que corresponde à neutralização total do ácido pela base. Veja, eu vou neutralizar o ácido com a base. Se a questão envolver só ácido e base, não falar em pureza, falar apenas em neutralização, que é o mais normal que aparece esse tipo de questão, é só você fazer o número de mols do ácido igual ao da base. Então, o ácido, você tem um H+, que é o HCl, 1. A base tem 2OH, que é o MgOH2. Aí você pensa, peraí, o que eu tenho da base? Eu tenho a massa. Se na questão ver os dados, olha, eu tenho a massa, eu vou dividir pela massa molar. Então, eu tenho o número de mols da base. Se eu tenho o número de mols da base, eu encontro o número de mols do ácido. Beleza? Pronto. Se eu tenho o número de mols do ácido, então eu tenho duas maneiras de desenvolver a questão. Vamos lá. Com o número de mols do ácido, eu posso usar a fórmula. Número de mols é igual concentração vezes volume. Eu tenho o número de mols e tenho uma concentração, que é 0,1. Então eu acho o volume em litros. Acabou a questão. Se eu quero fazer a regra de 3, olha a concentração. 0,1 mol por litro. Então 0,1 mol para cada litro. Ele quer o volume em litros. Cuidado. 0,1 mol para cada litro. Se eu tenho o número de mols do ácido, que eu achei lá através da base, eu encontro o volume. Uma regra de 3. Beleza? Eu fiz ela de uma maneira interessante para vocês. Observe o que eu fiz. Ó, eu fiz ela usando a fórmula. Ficou legal. Ó. Observe aqui passo a passo. A gente já fez muita regra de 3. Vamos fazer um pouquinho a fórmula. O que eu tenho do ácido? Concentração e quero volume. E tem um H+. Então, veja. Se eu tenho uma concentração, estou só rodando aqui, ó. Se eu tenho uma concentração e o volume, para o ácido eu vou usar essa fórmula. Número de mols, concentração vezes volume, em litros. Tudo bem? Cuidado, se você pedir ME, tem que transformar. Meu cabelo, tá? Cara, bicho. Que dia que minha esposa fez? Sinceramente. Ah. Eita, mulher. Vamos lá. Então, o ácido, concentração 0,1 e quero o volume. Pronto. Se eu tenho o número de mols, quando eu for substituir na fórmula, fica MV. Eu tenho M e vou achar o V. O que eu tenho da base? Primeiro, eu tenho que deduzir a fórmula. MgOH2. O Enem vê essa fórmula, mas não veio do ácido, que é o HCl. Cuidado, são muito usados esses dois. MgOH2. Então, a massa, vem na questão, a massa que foi usada para neutralizar o ácido, 0,45. A massa molar vê os dados, vamos aos dados. Magnésio, 24. Oxigênio 16, hidrogênio 1. Então, vou fazer aqui, ó, de cabeça, rapidão. Magnésio é 24, guarda o valor. Cada oxigênio vale 16, o hidrogênio vale 1. Ó, 16 com 1, gente, 17. 17 vezes 2, 34. 34 com 24 do magnésio, 58. Tudo bem? Então, vamos aqui. Se eu tenho a massa e a massa molar da base, eu encontro o número de mols. Então, para a base, quem vai ser o número de mols que eu vou substituir na fórmula? Massa sobre massa molar. Só que a massa em gramas, nunca esqueça isso. Só que a base, cuidado, tem 2OH. Então, vamos lá. Neutralização. Número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Que é o X para ácido, é o número de H+, 1. Que é um Y para a base, número de OH-, 2. Então, um número de mols do ácido é igual a 2 números de mols da base. Para a base, como eu tenho massa, eu vou usar massa sobre massa molar, substituindo o número de mols. Para o ácido, como eu quero o volume e tenho concentração, eu vou substituir o número de mols por M vezes V. Tudo bem? Então, ó, substituindo M vezes V, que é o número de mols do ácido, igual 2, já que são 2OH, massa sobre massa molar, já que veio a massa na questão. Então, vamos substituir a concentração 0,1, o volume eu vou encontrar, só que em litros. Está em litros a pergunta, mas você pedir ml, muito cuidado.
A concentração aqui, 0,1, volume eu vou encontrar 2, que é o número de OH, massa 0,45 e aqui 58. Aí, ó, se você dividir 2 por 58, você encontra o valor de 29. Então fica 0,45 por 29. 0,1 está multiplicando, vem dividindo. Aqui você pode até simplificar ou multiplicar. Ficaria 0,45 dividido por 2,9. Você vai encontrar o valor de 0,155 litros. Beleza? Então 0,155 litros está aí na letra A. Ok, gente? Então, vocês têm aí questão número 5, questão número 6, 7 e 8. Eu acho que essas 4 questões que estão comentadas aí no material, nesses 20 minutos, dá para você desenvolver. Tente fazer elas com calma. Mas caso não, professor, já que ela está comentada, eu vou tentar fazer as outras. Então, tente fazer as outras. Eu vou dar esses últimos aí 19, né? Isso, 19, 18 minutos para você desenvolver essas questões. E mais tarde aí eu tiro as dúvidas aí na hora da monitoria. Na hora que eu entrar na monitoria, eu mesmo vou enviar já esse comentário da questão 9 à questão de número 15. Tudo bem, gente? Então, ó, beijão, boa semana. Não esqueça, ó, amanhã revisão aí, grande revisão aí do CPC, amanhã à tarde aí, ok? Com o professor Giancarlo, com o professor Alisson Veras, com o professor Tássio, né? Tássio Adriano e o grande Felipe aí, abração para ele aí, cara do bem. Tranquilo? Então, felicidade, galera aí. Até a próxima.